eu tenho alguns dados aqui na coluna A da planilha e eu quero que esses dados sejam copiados aqui para esta caixa de texto quando eu der um clique no formulário. Então eu vou dar aqui um clique no formulário e aí aqueles dados que estão lá na planilha foram copiados aqui para a caixa de texto na mesma ordem que aparecem na planilha. Então eu vou fechar aqui o formulário e mostrar como foi criado esse código. Aqui no fundo do formulário eu vou dar um duplo clique e aqui no evento clique do userform eu coloquei o seguinte código: textbox1.multiline igual a true. Esta linha aqui é para habilitar a propriedade multiline da textbox. Desta forma eu poderei criar uma textbox com várias linhas. A próxima linha aqui é for each cell in sheets 1.usedRange. Esse código aqui para cada célula dentro da planilha 1, mas considerando apenas as células que têm algum valor, seja um valor numérico, seja um texto, qualquer tipo de valor. Então esse usedRange aqui se refere apenas ao espaço que está sendo utilizado na planilha. Então, para cada célula que está sendo utilizada na planilha, ele vai fazer o seguinte: se a coluna da célula for igual a 1, ou seja, se esta célula estiver na coluna 1, ele vai então passar esse valor para a textbox 1. Como ele vai passar esse valor? Eu estou dizendo aqui textbox1.text é igual a textbox1.text concatenado com cell.value e concatenado com a mudança de linha. Então aqui a mudança de linha é esse VBCRLF, que equivale a você chegar ao final da linha e apertar a tecla Enter para ele ir para a próxima linha. Ou seja, ele escreveu lá na textbox A e levou o cursor para a linha de baixo. Então agora o cursor está na segunda linha da textbox. Lá na segunda linha da textbox, ele vai então escrever o valor da segunda célula, que é B, e vai também pular para a próxima linha. Para a próxima célula, vai ser o próprio texto que já está na textbox, que é um A Enter mais um B Enter, ou seja, ele já está na terceira linha da textbox, concatenado com o valor da terceira célula, que é o C, e concatenado com o Enter. Vai ser o A Enter mais o B Enter mais o C Enter, concatenado com o D, que é o valor da célula, mais um Enter. Então ele vai preencher A, B, C, D e mais um Enter. Então o cursor vai ficar na quinta linha da textbox. Então vamos ver onde o cursor fica quando nós executamos esse código aqui. Então eu vou dar aqui um clique no formulário. Ele preenche aqui, ó, A, B, C, D, e o cursor fica aqui na quinta linha, porque quando eu pedi para preencher o D, eu também pedi para dar um Enter. Então o cursor fica na quinta linha. Aí então ele percorre aqui a quinta célula da coluna, verifica que essa célula não foi usada ainda, ela não está dentro do intervalo usado, então ele para de acrescentar valores aqui à textbox. Se aqui houver alguma célula em branco, alguma ou algumas células em branco, mas ainda abaixo tiver mais dados, como por exemplo, se aqui tiver um E, aqui tiver um F, não importa que aqui temos células em branco. Como eu utilizei lá o método usedRange, ele vai pegar aqui todo esse intervalo, ele considera o intervalo usado aqui das linhas 1 a 10. Ele vai acrescentar linhas em branco
a caixa de texto e depois vai acrescentar o E e o F. Então vamos executar para ver como fica. Então agora eu vou dar um clique aqui no formulário e vamos ver como fica a caixa de texto. Então, como eu disse aí, ele preencheu aqui até o F, deixou aqui alguns espaços em branco e considerou como intervalo utilizado até o F. Não importa que aqui tenha algumas células em branco, o que importa é que eu utilizei até a linha 10. E se você quiser que ele pule as células em branco, basta acrescentar aqui mais uma condição. If cell.value diferente de aspas aspas. Esse aspas aspas aqui significa em branco. Então, se a célula estiver em branco, ele vai pular para a próxima célula. Se não estiver em branco, aí é que ele vai pegar o valor que está na célula e jogar para a text box. Então eu vou executar para a gente ver como fica. Vou dar aqui um clique no formulário e aí ele desconsiderou as células que estavam em branco e não deixou espaço aqui entre o D e o E. Se você quiser que ele não pule linhas, é só tirar aqui o VBCRLF e este E comercial. Aí ele vai colocar todo o conteúdo um ao lado do outro. Vamos executar aqui para ver como fica. Vou dar aqui o clique no formulário e aí ele colocou aqui todo o conteúdo sem pular linhas.